louca. Bem-vindos e bem-vindas de novo a mais uma aula de Direito do Consumidor. Agora iniciando o nosso 6º vídeo da nossa série de aulas, nós vamos conversar pontualmente quanto à responsabilidade nas relações de consumo. Vamos passar por elementos centrais que são capazes de caracterizar o contexto da responsabilidade, tá? Primeiramente, nós vamos começar conversando quanto à teoria do risco do negócio, que ela funciona como sendo a base dessa responsabilidade objetiva. E essa responsabilidade ela está disciplinada nos artigos 12, 13 e 14 do CDC, tá? Momento em que responsabiliza-se os fornecedores pelos danos advindos de algum defeito ou vício dos produtos ou serviços que oferecem, que colocam dentro do mercado de consumo, tá? Então, antes de tudo, a gente precisa conhecer essa teoria do risco para compreender, então, a responsabilização. É o momento em que os negócios implicam riscos, tá? Por quê? Porque o Brasil ele garante a livre iniciativa para a exploração de algumas atividades econômicas, não é qualquer atividade econômica também não, tá? Somente as lícitas, tá bom? E essa ideia de livre iniciativa, ela é uma característica própria dessa sociedade capitalista que nós temos hoje em dia, tá? Então, e uma das características centrais dessas atividades econômicas é o risco. É assumir um risco, porque de uma investida a lançar um produto ou ofertar um serviço, pode ser que haja um sucesso ou um fracasso, certo? E incumbe àquele que deseja investir nesse negócio, planejar, mensurar se compensa ou não, verificando alguns elementos básicos, sendo esses elementos o risco, custo, benefício, tá? Vamos falar sobre isso. Esse binômio de risco e custo, ele é determinante para que haja a análise real da viabilidade desse negócio, dessa empreitada, desse investimento, tá? E o custo, para ser suportável, ele tem que ser definido nessa relação, o seu benefício, tá? Então, deve-se procurar, então, um equilíbrio, porque dentro desse contexto de procurar, muitas vezes, diminuir o custo para que eu tenha um benefício mais elevado, ou seja, que eu tenha um lucro mais elevado, mais representativo, eu posso tentar economizar. Ocorre que se eu tentar economizar propriamente nessa produção ou na prestação desse serviço, quanto mais eu tento economizar, mais fácil eu consigo afetar a qualidade do meu produto. Porque, por exemplo, se eu fabrico um produto com material mais barato, para que eu possa ter mais benefício, ou seja, mais lucro, eu posso afetar diretamente a durabilidade do produto. Entenderam? Então, é o momento em que o CDC ele insurge quanto a essa verificação de qualidade do produto ou do serviço que é oferecido. Ele verifica a questão da adequação, a finalidade, a proteção à saúde, segurança, durabilidade, enfim, diversos elementos que permeiam esses produtos ou esses serviços. Tá? E tudo sempre contemplado pelo contexto da informação, do dever de informar, assim como do direito de ser informado. Tá? Então, não se compreende a qualidade sem o respeito aos direitos básicos do consumidor, que nós conversamos agora há pouco no vídeo anterior, tá? Então, para que eu possa atingir, efetivar essa ideia de risco, custo, benefício, entra então a ideia da produção em série, tá? Essa produção em série, lá do advento da Revolução Industrial, com a aglomeração de pessoas nos grandes centros urbanos, o aumento da complexidade social e a demanda, a necessidade por produtos, precisava-se então elaborar um modelo de produção
que pudesse atingir a todo mundo, a sociedade de forma um pouco mais ampla e simultânea também. Então, nesse contexto, a solução encontrada foi a implementação dessa produção em larga escala, essa produção em série, tá? Que ela permite a redução dos custos, porque o produto que é fabricado, produzido de forma padronizada, sendo uniforme, ele possui um custo bem menor por cada produto, tá? Então, diminui-se aí o preço, o custo desse material, desse produto, e acaba facilitando o meu lucro, tá? Isso aí é uma conta simples que a gente faz hoje em dia, dentro de qualquer relação de consumo, qualquer um acaba conseguindo visualizar essa questão. Porém, essa produção em série, ela acaba apresentando alguns pequenos problemas. Porque nessa produção em série, ou seja, eu produzo várias cópias de um mesmo produto, de uma vez só, é impossível assegurar o resultado final de cada uma dessas peças, de cada um desses produtos. Tá? Geralmente, não há um produto feito em série que não tenha um vício ou um defeito. Mais para frente a gente vai conversar sobre a diferença de vício e defeito, mas vamos falar de maneira genérica por enquanto, tá? Mas se eu tivesse que garantir que esses meus produtos em série, todos eles saíssem livres de vícios ou defeitos, é claro que vai se priorizar sempre pela minimização da quantidade de produtos com vícios e defeitos. No entanto, não é possível na produção em série anular totalmente essa chance de um vício ou de um defeito. Talvez até seria possível alcançar essa excelência em todas as unidades. No entanto, eu elevaria esse custo de produção a níveis altíssimos. Eu inviabilizaria, inclusive, o preço final daquele produto, tá? Então, a única alternativa do fornecedor é correr o risco. Ele assume o risco do seu negócio, ele assume que pode ser que hajam produtos com defeitos no mercado, lançados no mercado de consumo, mas ele garante, dessa forma ele consegue garantir, então, que não haja um prejuízo ao seu benefício, ao seu lucro, tá? A única forma ao passo que nós tínhamos uma produção artesanal, antes dessa produção em série, ou ainda existem produtos fabricados de maneira artesanal, o seu custo é muito maior, porém cada elemento, cada partezinha, cada pedacinho daquele produto, ele é cuidadosamente verificado, ele é feito de forma muito individualizada, e isso faz com que o valor seja muito mais elevado, tá? Então, um fato, há e sempre haverá produto ou serviço contendo um vício ou um defeito, tá? E é aí que o Código de Defesa do Consumidor ele vai tentar controlar esse resultado final da produção, que possa vir a ser viciada ou defeituosa, garantindo assim ao consumidor o seu respectivo ressarcimento caso hajam prejuízos sofridos por conta desse vício ou desse defeito. Vício ou defeito, o fornecedor assumiu o risco de colocar um produto com esses elementos dentro do mercado de consumo. Tá? Então, há de se considerar, ter uma atenção de que são os produtos e os serviços que causam o dano ao consumidor e não o fornecedor. Não é o fornecedor que de maldade vai lá e causa o dano, não é isso. É o produto ou o serviço, tá? O fornecedor ele será considerado no tocante a tentar ao ressarcimento dos prejuízos, ou seja, a responsabilização. Porém, eu preciso observar com vocês um outro lado, um outro ponto, dentro desse contexto da produção em série, por exemplo, que é a ausência de culpa. Há de se considerar que diante de uma modalidade que impeça a verificação de cada unidade produzida, impeça que haja o cuidado para que nenhuma delas tenha, de fato, um vício ou um defeito, eu preciso considerar que nem sempre o fornecedor tem culpa. Tá? Se não há negligência, imprudência ou imperícia. Tá? Mas se não houvesse essa ideia de responsabilidade objetiva, o consumidor seria sempre lesado, sem direito à reparação do dano que eventualmente viesse a sofrer por conta
de um vício ou de um defeito no produto ou no serviço, tá? Porque comprovar a culpa do fornecedor seria algo extremamente difícil, algo praticamente impossível. E se toda vez que o consumidor lesado que reclamasse seus direitos de reparação frente ao dano que sofreu tivesse que demonstrar a culpa, ele nunca conseguiria. De acordo com o Código Civil anterior ao nosso, ao que nós temos hoje, de 2002, o consumidor tinha sempre tinha poucas chances de ser ressarcido, de ter seu prejuízo sanado, tá? Porque havia a necessidade de demonstração de culpa daquele fornecedor, tá? Então, por isso que hoje fala-se em fato do produto e do serviço, para que haja a demonstração de que o problema é no produto ou no serviço, e não interessa o contexto de culpa do fornecedor. Tá? E a partir daí, nós vamos entrar propriamente na responsabilidade civil objetiva, tá? Esse é o ponto de partida, aliás, o ponto de partida do direito ao ressarcimento dos danos ao consumidor é o dever, é a obrigação de indenizar, tá? É o fato do produto ou do serviço causar de fato um dano, tá? E a responsabilidade, no caso, sendo então objetiva, tá? Porque ele assume o risco de causar eventualmente um dano, considerando essa posição em série que nós comentamos agora há pouco. É um risco integral de sua decisão de exercer aquela atividade econômica, tá? Então, quando o Código de Defesa do Consumidor estabelece o dever de indenizar, tá? Ele quer que essa indenização ela seja ampla na medida das consequências, na medida do problema que ela causou ao consumidor, tá? Então, os danos indenizáveis, eles podem ser de ordem material, moral, estético, relativos à imagem, a questão também de lucros cessantes acabam entrando também nesse contexto da responsabilização, tá? Então, essa composição da indenização por dano material, ela só vai, ela se dá pelo contexto dos danos emergentes, ou seja, a perda patrimonial efetiva, e também, possivelmente, pelos lucros cessantes, que aquele indivíduo deixou de lucrar, deixou de ganhar em decorrência do dano, tá? Então, havendo esse dano moral, ele tem que ser indenizado na exata medida da sua extensão, tem que ser proporcional. Tá? De um outro lado, nós temos também o dano moral, tá? O dano moral é aquele que decorre de elementos de ordem íntima, de foro íntimo, o sentimento, o decoro, o ego, a honra, que podem ter sido afetados por conta de um dano causado por um vício ou por um defeito no produto ou no serviço, tá? O dano moral, vocês já devem saber, que é tudo aquilo que não possui um valor econômico, não tem como mensurar, mas que causa, de fato, um sofrimento na pessoa, causa, de fato, um dano, tá? Só que nesse caso, dano moral, um dano de ordem íntima, tudo bem? Então, a indenização que decorre dessa responsabilização por um dano moral, ela possui somente um caráter satisfatório punitivo, ao passo que, quando um dano, uma indenização por dano material, eu preciso ter a exata adequação, a exata medida do que eu perdi, do que eu deixei de ganhar, por conta daquele dano, tá? Então, pessoal, nós chegamos nesse contexto genérico, um contexto amplo, quanto à responsabilização, a responsabilidade nas relações de consumo, tá? Na nossa próxima aula, nós vamos conversar, vamos fazer aí essa divisão entre vícios e defeitos, tá? Ver como as suas consequências, que nós precisamos saber o que é o que, para que a gente possa visualizar, então, em que momento há a responsabilização do meu fornecedor. Tudo bem? Então, te vejo daqui a pouquinho no próximo vídeo. Fica comigo, vem com a prof. O que